pessoal, tudo bem? Então, esses dias eu recebi um vídeo daquele dinossauro do Chrome, do joguinho, e uma pessoa automatizou aquele joguinho com servo motor e um LDR. E eu achei interessante isso e resolvi fazer. Fiz tal, mostrei para uns alunos, eles falaram, professor, grava um vídeo direitinho explicando como é que você fez, como é que é o circuito, o que que a gente pode fazer para repetir isso aí. Então eu gravei o vídeo no começo da semana e deixei para editar agora no final da semana, né? Mas a hora que eu fui mexer agora para editar o vídeo, eu percebi que deu algum problema na câmera e eu só consegui gravar o, a primeira parte do vídeo, depois cortou, deu problema na câmera e eu só tenho áudio, as filmagens aí do que eu fiz no dia e os comentários. Para não perder o vídeo, para não ter que fazer de novo, como eu estou aqui na casa dos meus pais, eu tô só gravando essa introduçãozinha aqui, beleza? E vou aproveitar o áudio do vídeo que eu gravei durante a semana, aproveitar os vídeos que eu gravei na, no dia lá que eu montei, certo? Vou botar circuito, vou botar algumas informações, etc e tal, e vou montar isso aí. A vantagem é que vocês não vão precisar ficar vendo meu rosto aí durante o vídeo inteiro, beleza? Então agora eu vou cortar aqui que eu vou entrar com os vídeos e os áudios originais aí do, do que eu gravei. Vou começar mostrando o vídeo do dinossauro que eu recebi, da onde surgiu a ideia, beleza? Então é isso. É aquele joguinho do Chrome quando a internet está fora do ar e a pessoa usou um LDR e um servo motor para automatizar o joguinho. Eu falei, vamos bolar um negócio desse então. Aproveitei o final de semana que eu estava trancado em casa na quarentena e fui trabalhar nisso aí, beleza? Gravei uns vídeos, tirei umas fotos e compilei isso aqui agora para a gente ver como é que ficou. Primeira coisa foi a lista de materiais. Vamos dar uma olhada. Eu usei 2 servos motores e as respectivas hastes aí para poder apertar o botão. Por que eu usei 2? No vídeo só usaram um, mas eu percebi que em um determinado momento do jogo eu precisava abaixar. Então eu usei um para o espaço para pular e um para a tecla para baixo para ele abaixar, né? A tecla para baixo. Alguns jumpers, o Arduino, que é onde eu fiz toda a lógica, 2 LDR, que são os sensores para detectar o obstáculo, um protoboard para montar um sistema, fita isolante para fixar os LDRs no monitor e fita dupla face para fixar os servos no computador. Beleza? Usei isso tudo aí e vamos dar uma olhada no passo a passo aí que eu fiz. A primeira coisa que eu precisava fazer é pegar os servos e testar o ângulo para saber até quanto eu precisava mover ele para ele conseguir apertar a tecla. Eu criei esse programa aqui. Olha só, vamos dar uma olhada no programa. Eu incluí a biblioteca de servo do Arduino, certo? Para poder utilizar servos e criei 3 variáveis, uma de ângulo máximo, uma de ângulo mínimo e uma de ângulo que seria o ângulo atual enquanto ele está se movendo. Criei o objeto servo aqui, servo espaço, e todo o meu código está no setup. Por que todo o meu código está no setup? Porque eu quero fazer isso apenas uma vez, é um teste. Então eu defini o servo no pino 9 do Arduino e mandei escrever no servo o ângulo mínimo aqui, ou seja, ele vai posicionar o servo no momento que eu ligo na posição 0. Esperei 1 segundo, certo? 1000 milissegundos. E executei 2 loops fora aqui. Um para o ângulo ir do ângulo mínimo, ou seja, de 0 até o ângulo máximo, 35, e outro para ele ir do ângulo máximo ao ângulo mínimo. E esse valor de ângulo eu estou setando a cada
15 milissegundos no servo, ou seja, ele vai executar aquele movimento de sair de 0 e ir até 35 graus e voltar a 0. Por que 0 e 35? Eu posicionei o servo no computador aqui e percebi que esse ângulo era suficiente para ele apertar o botão. Beleza? Essa velocidade aqui está um pouco lenta a princípio, mas era só um teste, eu queria ver como ele se comportava. E a partir daí eu tenho o meu servo funcionando no sistema. O próximo passo foi colar esses dois servos no computador. Se a gente olhar essa imagem aí, eu coloquei fita dupla face nos servos e fixei o mesmo ali próximo ao espaço. O resultado disso a gente pode visualizar nesse vídeo. Olha só, quando eu reseto, ele vai esperar 1 segundo e vai mover a haste do servo pressionando o botão espaço. É possível verificar, vou passar o vídeo novamente, é possível a gente verificar aqui na tela do computador que ele pressiona o espaço ali no cantinho da tela. Olha só que legal. Com os servos funcionando, eu precisei regular o LDR. Primeiramente, eu peguei um multímetro para medir a resistência desse LDR na tela em branco e em cima de um cacto. Ali, eu encostei ele na tela, no lugar em branco, em cima de um cacto. Eu percebi que essa resistência ela variava de 5 até uns 15K, mais ou menos. Então, para o divisor de tensão, eu escolhi uma resistência de 10K para ligar em série com o LDR. E o código que eu usei foi o próprio código do Analog Read Serial, que vem com um exemplo no Arduino, que é esse código aqui, olha só. O que ele faz? Ele inicializa a serial no setup e no loop ele fica lendo a porta A0, onde vai estar ligado o LDR, guardando nessa variável do valor do sensor, que é uma variável do tipo inteira. E ele imprime isso aí na serial a cada 1 milissegundos. Então, a partir daí, eu pude verificar qual o valor que estava me mostrando na serial e quando tinha cacto e quando não tinha. Como é que eu fiz esse teste? Dá uma olhada nesse vídeo. A partir daí, eu implementei a versão 1.0 do sistema. Olha só, esse começo é bem parecido. A diferença é que aqui agora o ângulo está 40, no outro era 35. Eu tive que botar 40 porque quando eu coloquei a fita dupla face, o 35 já não alcançava. Eu fiz o teste sem colar primeiro e depois que eu colei, eu percebi que ele ficou um pouquinho mais alto por causa da fita dupla face, então ele tinha que andar um pouco mais para apertar a tecla. Eu acrescentei uma variável aqui do LDR, que vai ler a informação do LDR. O setup agora ele simplesmente define o servo e posiciona ele na posição inicial, que seria 0. E durante a variável loop, ele faz o quê? Ele lê o LDR. Eu percebi que o LDR ficava em torno de 680, 690, e quando tinha um obstáculo ele caía para 650, 640. Então, eu coloquei, se esse valor do LDR for menor que 660, significa que passou por um obstáculo. Então ele chama a função pulo. A função pulo eu simplesmente coloquei aqueles dois loops for para apertar o botão e levantar o botão. Então passou por um LDR, ou passou por um obstáculo, o LDR detecta, chama a função pulo. Ele simplesmente abaixa e levanta o botão. Percebe que aqui também
eu alterei o tempo, era 15 milissegundos, eu botei 5 milissegundos, porque ele precisa fazer esse movimento um pouco mais rápido, não é mais um teste. Senão não dá tempo dele apertar o botão a tempo para pular o dinossauro. Lembrando que isso aqui, esse tempo aqui e tudo vai depender de onde você coloca o LDR na tela, né? Isso aí está calibrado para a minha tela aí, no caso. Então vamos ver como ficou o resultado do sistema utilizando esse único LDR e apenas pulando. Olha só, toda vez que ele encontra um obstáculo, ele aciona o botão, dá para perceber ali embaixo o servo se movendo e ele pula automaticamente. É claro que por enquanto ele só está pulando, então a gente não se preocupou com os obstáculos que são os pterodáctilos que vêm voando. Algumas vezes ele não consegue pular, mas é questão de calibragem do sistema. Ou ele não pula a tempo, né? Olha só, bateu, porque ele ainda não sabe abaixar. Vamos resolver isso então. Para fazer ele abaixar, a gente colocou um segundo LDR na altura da cabeça dele, que é onde vem os obstáculos que ele precisa abaixar. E a partir daí a gente implementou a segunda versão do sistema. Vamos dar uma olhada nela. Nessa segunda versão, além dele abaixar, eu também acrescentei um sistema para aumentar a velocidade de clique conforme o jogo vai passando. Por quê? Eu percebi que de tempos em tempos a velocidade do jogo aumenta. Então, se eu continuasse apertando o espaço naquela velocidade que ele apertava inicialmente, ele já não conseguia mais pular os obstáculos. Eu tinha duas opções: ou aumentava a velocidade lá no loop para mexer no botão, ou eu fazia com que ele percorresse um caminho menor. Eu optei por essa segunda opção. Ele quem? O servo. O servo ele ia de 0 a 40 graus. Agora nessa versão definitiva aqui, olha só, vamos olhar o código. Ele está vindo de 5 até 40 graus inicialmente. Porém, eu coloquei uma variável para contar os pulos. Toda vez que ele pula, ele aumenta essa variável, ou seja, ele aumenta a contagem de pulo. A cada múltiplo de 10, isso aqui a gente faz o resto da divisão de conta pulo por 10, se ele for 0, ou seja, vai ser 0 quanto? Em 10 pulos, 20 pulos, 30 pulos, 40 pulos, 50 pulos e por aí vai, ele aumenta o ângulo mínimo. Ou seja, no começo, para ele pular, ele tem que se mover do ângulo de 5 graus até o 40 graus. Depois de 10 pulos, ele passa a se mover de 6 a 40 graus. Depois 7 a 40 graus. Depois 8 a 40 graus. Ou seja, cada hora que passa 10 pulos, o servo precisa se mover numa trajetória menor. Lógico que lá na frente isso vai dar problema, quando ele chegar a 40, ele já praticamente vai ficar apertado, mas a gente não chegou nesse nível do jogo, então isso aqui atende até onde a gente foi. Então vamos lá, vamos analisar o novo código aqui. É bem parecido, eu acrescentei o segundo servo aqui no programa, certo? Ó, que é o servo baixo, já tinha o servo espaço, e defini ele como 0, ou no caso 0 aqui não, aqui o ângulo inicial, vou até trocar aqui logo, é 5. 5 para os dois aqui, ó, 5. Porque agora ele começa do 5. Por que ele começa do 5, professor? Eu percebi que do 0, chegava um certo momento, ele não era tão rápido para pular. Então, se eu começo do 5, ele consegue pular bem no começo, e conforme ele vai incrementando, ele se dá bem no resto do jogo aí. E no loop, agora eu estou lendo as duas variáveis dos dois LDRs, tanto o de pulo quanto o LDR superior para ele abaixar. Se o LDR de pulo tiver detectado o objeto, ele pula e ignora isso aqui. Por que ele tem que ignorar isso aqui?
porque às vezes o cacto é autossuficiente para pegar os dois LDRs. Então, ele só vai abaixar quando ele detectar um objeto na altura da cabeça, porém embaixo não tiver objeto. Por isso que está no else aqui. Então, se ele detectar um objeto, ele pula. Se ele detectar um objeto na altura da cabeça, mas ele não detectou um objeto embaixo, ele chama a função abaixar, abaixa. A função de pulo é a mesma anterior, a diferença é que eu coloquei essa contagem de pulo para aumentar a velocidade dele de clique com o passar do tempo, aquele negócio que eu comentei da trajetória. A função de abaixa é a mesma função, ele vai fazer o mesmo movimento de descer e subir a haste. A diferença das duas é que aqui, entre o momento que ele abaixa e o momento que ele levanta, ele espera 100 milissegundos. Por quê? Pular eu simplesmente aperto o botão. Para abaixar eu tenho que segurar o botão um determinado tempo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai abaixar, apertou o botão, segura durante 0,1 segundo, que é o tempo suficiente para passar pelo obstáculo, e logo em seguida ele tira o dedo do botão, ou seja, levanta a haste do servo. Vamos então dar uma olhada no resultado desse segundo código. Olha só, vamos ver como é que ficou o sistema. Detalhe que às vezes o LDR de cima detecta o objeto, mas ele não abaixa porque o LDR de baixo também detecta o objeto. Estão vendo? Ele só vai abaixar quando o de cima detectar, mas o de baixo não detectar o objeto. E se só o de baixo detectar, ele está sempre pulando, aí ele não vai abaixar. Tem hora que ele não vai conseguir pular no jogo, mas isso é normal. Mas a grande maioria das vezes ele consegue jogar muito bem. Vamos esperar que deve estar quase chegando algum pterodáctilo. Olha só, abaixou, legal, hein? Funcionou, beleza. Esse não precisa. Abaixou novamente. Inclusive ele pula pterodáctilo. E deu ruim. O que eu não sabia é que esse jogo ficava à noite. Quando fica à noite ele inverte a paleta de cor, o LDR vai ficar louco. Na hora de ler ele vai inverter a lógica, certo? Então ele fica o tempo todo acionando o servo, como vocês podem ver aí no vídeo. E como resolveria isso? Eu parei de brincar por aqui, mas eu deixei uma proposta para vocês, se vocês quiserem continuar o trabalho aí, beleza? Então eu precisaria fazer o quê? Vamos olhar o código. Olha só, a versão 3.0 do programa, eu acrescentei um LDR de noite e li o valor desse LDR que está ligado no A2, beleza? Quando for noite, ou seja, se esse LDR a gente vai posicionar em algum lugar do cenário e fique sempre branco, se ele ficar escuro, significa que a noite está ativa. O que ele faz? Ele faz a mesma rotina do jogo, porém ele inverte, ele vai pular quando for claro, quando for maior que 160 e abaixar quando for maior. E se não for noite, ele faz a parte do dia que já estava configurado. Ou seja, ele só vai trocar os sinais, inverter essa lógica aí. Um detalhezinho que eu não comentei aqui, vou aproveitar para comentar. No LDR do pulo, eu botei o limiar dele para ativação em 660. No de abaixar, 640. Vocês vão perceber que, por motivo de fabricação ali, um LDR e até os resistores de 10K que eu usei, eles podem ter uma imprecisão de um para o outro, então é bom você calibrar LDR por LDR individualmente e ver qual um ponto bom para ele ficar ativando toda vez que eu passar um obstáculo
e não ficar ativando com ruído, certo? Então, o valor que eu encontrei para o LDR do pulo foi 660, para o LDR de abaixar foi 640, porque o sinal dele ficava um pouquinho mais baixo, e para o LDR da noite eu não fiz, eu botei um valor qualquer aqui entre os dois, mas eu teria que pegar e medir qual seria o valor ideal para esse LDR aí. Mas aí eu cansei de brincar com isso, eu vou deixar vocês que tiverem interesse aí em fazer um sistema desse aí com 3 LDR para ele jogar inclusive quando ficar à noite. Espero que vocês tenham gostado aí, deu para brincar um pouquinho e como diz uma aluna minha que eu mostrei o vídeo, professor, você está roubando no jogo? Não é roubar isso aí a gente está aplicando um conceito de automação, a gente está automatizando o jogo. Até mais então, pessoal.